Olá, bom dia. Acontece amanhã em São Luís, ou melhor, começa amanhã aqui em São Luís, um evento para dinamizar o setor supermercadista, criar oportunidades e ao mesmo tempo fazer com que todo mundo se aproveite dessas ideias. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o secretário estadual de Indústria e Comércio, Simplício Araújo. Bom dia, secretário. Bom dia, Helder. É um prazer estar aqui com você. Um prazer conversar com os telespectadores aqui sobre esse tema que é da maior relevância. Muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Vamos falar sobre supermercados. Esse é um setor que a gente pode dizer que está crescendo muito aqui no estado, né? Em São Luís, então, a gente tem redes que suprem todas as necessidades, mas ao mesmo tempo precisa de uma maior dinamização, é isso? Olha, o governo do estado tem feito seminários para segmentos econômicos importantes e relevantes aqui no estado do Maranhão. O governador tem trabalhado cadeias produtivas, restabelecendo produção onde não havia mais produção, democratizando segmentos empresariais, buscando um crescimento saudável dos negócios aqui no estado. O ano passado, nós fizemos um seminário para tratar sobre energia, gás e petróleo. Depois, antes do anúncio do aumento do PIB, porque tínhamos a noção da importância dos negócios no campo aqui no estado do Maranhão, fizemos um seminário para tratar sobre o agronegócio. Em seguida, tivemos um momento importante. O estado ele tem hoje uma matriz econômica preocupante. Nós consumimos 85% de tudo o que a gente tem no nosso dia a dia de consumo proveniente de outros estados da federação. 85%? 85%. É verdadeiramente um absurdo. Isso foi em decorrência de uma política econômica equivocada dos últimos anos aqui no estado do Maranhão. E nós temos que gerar emprego, gerar renda, fazer com que o estado volte a crescer. Para isso, nós despertamos na classe empresarial maranhense um seminário para tratar sobre esse mercado interno, onde inclusive nós lançamos um programa chamado Produzido no Maranhão. É um programa que trata... Bem apropriado o nome, né? Pois é, a gente enaltece, a gente fortalece, busca mais mercado para os produtos que são produzidos no estado do Maranhão. Porque quando eu digo 85% de tudo que a gente está consumindo aqui no estado vem de fora do Maranhão, eu estou falando de algo grave, porque eu estou mandando o meu emprego para fora do estado. Para fora, com certeza. Mas também eu estou falando de oportunidades. Mas aí, para criar essas oportunidades, o que é necessário? Se a gente já tem a consciência de que a gente tem esse índice tão alto de importação de tudo, vamos dizer assim, na questão da indústria, do comércio, da agricultura também, né? O que está faltando, na sua opinião, secretário? O que pode ser feito? E eu não diria nem assim a longo prazo, porque acho que é uma questão meio emergencial, né? O que pode ser feito nesse caso? Olha, o governador Flávio Dino entrou no governo num momento de muita crise. Então, nesse momento, a gente fez o que foi possível e vai continuar fazendo. Mas essa coisa está mais na mão da classe empresarial. Isso. E aí qual é o papel do governo num momento como esse? É não atrapalhar, é não estar dentro dos negócios das pessoas, como acontecia no passado aqui no estado do Maranhão. Muito pelo contrário, a gente busca entusiasmar o empreendedor para que ele corra atrás dessa demanda. Tecnicamente falando, o CONFAZ teve uma discussão, porque toda essa situação foi gerada em decorrência da não compreensão dos governos anteriores sobre essa questão fiscal. Essa guerra fiscal que acontece entre os estados levou o estado a ter essa triste realidade aqui em se tratando de consumo. O CONFAZ deu um passo importante. Ele editou normas, como por exemplo o convênio CONFAZ 190, que busca realinhar essas situações. Então a gente acredita que haverá, até por isso que a gente fez o ano passado esse seminário sobre o mercado interno, haverá o fortalecimento dos mercados internos. Então os empresários têm que buscar se aproximar mais dessas informações, se apropriar mais dessas informações, isso, para que a gente possa avançar gerando emprego e renda aqui no estado do Maranhão. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês dão as condições, o governo, como Estado, dão as condições necessárias e o empresariado tenta se apropriar dessas condições para a partir daí produzir e gerar renda e emprego. É isso aí. O governo, desde que a gente iniciou em 2015,
nós temos trabalhado diversas distorções que impactavam negativamente o setor econômico aqui dentro do estado. Os estados vizinhos, de olho no poder de compra que o Maranhão tem, de olho na nossa grande capacidade aqui de consumo, eles ajustaram seus tributos nos outros estados, enquanto a gente aqui sofria uma interferência negativa. Não é que isso era benéfico para eles. Na realidade, isso era apenas prejudicial aos estados vizinhos a esses estados, e a gente, de início, criou algumas barreiras internas, e depois essa discussão, através do secretário Marcelo, que é o nosso secretário de Fazenda, foi levada para o CONFAS. Outros secretários de Estado também levaram essas discussões e está se avançando na resolução do problema. Então, esse seminário que nós vamos fazer amanhã aqui em São Luís, ele é mais um seminário com essa tônica, de estar oferecendo um debate, uma análise sobre as potencialidades. Em primeiro lugar, as potencialidades, porque o Maranhão tem muita oportunidade, tem muito espaço ainda para supermercados e redes de atacado aqui no estado do Maranhão. Depois, sobre possíveis injúrias que são colocadas quase que diariamente contra o governo. Aqui na Assembleia, por exemplo, foi votada uma lei que iria permitir ao governo atrair grandes centros de distribuição, daqui para o estado do Maranhão. Vou te citar um exemplo. O Grupo Paraíba, ele tem mais lojas no estado do Maranhão do que no Piauí. E o centro de distribuição do Grupo Paraíba está no estado do Piauí. Nós aprovamos uma lei, que é a Lei de Centro de Distribuição, onde a oposição quis colocar que essa lei estava direcionada para um único grupo empresarial aqui do estado do Maranhão, que inclusive nem é beneficiado por essa lei. Mas essa confusão, ela acaba atrapalhando o estado como um todo. Porque lá fora as pessoas acham que o governo aqui não é mais, ainda é aquele governo do passado, que ao invés de pensar nos segmentos econômicos, ao invés de fazer um tratamento para o crescimento do estado, fica privilegiando... de forma isolada, privilegiando determinados grupos. Exatamente. É mais ou menos isso. Mas sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco, fazer um rápido intervalinho, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já para continuar conversando. É um minutinho só e volto logo. Voltamos para conversar um pouquinho mais sobre essas discussões sobre oportunidades e potencialidades que estão sendo oferecidas aqui no estado. E agora, secretária, a gente pode dizer que essa situação já está um pouquinho mais clara? Quer dizer, as pessoas já entendem que estão sendo oferecidas oportunidades para todo mundo? Olha, ainda existe muito a avançar. O governo fez tratamentos em segmentos importantes da economia, mas ainda existe muita gente que ignora essa relação com o governo, achando que essa relação é aquela relação danosa do passado. Eu acredito que hoje não existe outro caminho para a gente desenvolver o estado, gerar mais emprego, trazer mais potencialidades para o Maranhão, que não seja essa união, essa unidade. Eu acho que a gente tem aí duas situações que precisam ser diferenciadas aqui no estado do Maranhão. Uma situação é a política. Você acompanha, por exemplo, esse debate sobre o imposto aqui no estado do Maranhão. É verdade. A oposição vive levantando que o imposto do governo do estado é muito danoso ao comércio. E a gente vê isso, lamentavelmente, de deputados, alguns deputados estaduais, alguns deputados federais e até de senador. E todo mundo sabe que essa questão do imposto, ela não é resolvida pelo governador ou aqui no estado do Maranhão. Ela é resolvida no Congresso Nacional, onde inclusive estão alguns deputados federais e senadores que falam sobre essa questão do imposto. Então, para que a gente possa virar o jogo para valer aqui no estado do Maranhão e avançar mais ainda, nós precisamos dessa unidade do setor produtivo com o setor público. Para isso,
o governador nos orientou e nós temos buscado desenvolver na Secretaria de Indústria e Comércio, desde o início do governo, um trabalho respeitando a classe empreendedora, nos aproximando aqui de todos os empresários, independente do seu tamanho, e trabalhando políticas públicas e não políticas direcionadas para quem quer que seja. As políticas para as pessoas, elas acabam prejudicando os segmentos. As políticas para os segmentos, elas trazem o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva, e é isso que nós temos buscado fazer na Secretaria de Indústria e Comércio. Até porque o nome pública já diz, é política pública e não política... O governo não pode privilegiar o privado. Né? Não pode ser política privada ou direcionada. Mas falando nessas oportunidades todas, a gente pensa assim, mesmo com toda a história de que a gente está saindo da crise, a gente está saindo, graças a Deus, a gente já está no caminho certo, mas a gente ainda não saiu. Quer dizer, a gente ainda tem alguns atropelos, alguns freios. Esses freios ainda eles não podem dificultar um pouquinho esse trabalho que vocês estão fazendo de promover essas oportunidades? Olha, eu acredito que a gente vive um novo momento. Nos últimos anos a gente viu uma relação muito complexa, muito complicada entre a classe política e a classe empreendedora no país. Hoje a classe empreendedora, ela despertou que ela pode usar a força que tem. Isso. Então independe do presidente, independe de quem quer que seja, esse país tem que voltar a crescer e vai voltar a crescer. Nós acreditamos muito nisso. E isso vai acontecer porque a gente entendeu que se o presidente que está aí, ele não for bom para o país, daqui a 4 anos a gente troca o presidente. Mas se o presidente que está aí fizer besteira, não tenham dúvida que existe o Instituto do Impeachment e isso será usado novamente sem nenhum trauma para o país, porque não é uma ou um grupo político que vai travar o país. Nós precisamos que o país volte a crescer e isso vai acontecer com toda certeza. Independente de quem está no comando, quer dizer, se o comando for bom é bem mais fácil, com toda certeza, né? Mas independente de quem está no comando, as coisas já podem andar sozinhas e buscar suas novas direções. Olha, no Maranhão, com o governador Flávio Dino, nós temos alguns exemplos da boa relação entre a classe empresarial e o governo. O governador estabeleceu uma relação direta com o empreendedor, com a criação do Conselho Empresarial. Todos os empresários do Maranhão têm porta aberta com todos os secretários e com o governador. Isso é importante, porque o empreendedor, ele sente uma boa resposta, ele sente mais confiança, ele avança mais. Isso tem que acontecer também em âmbito de Brasil, esse afinamento do setor público com o setor privado. Você falou que 85% de tudo que a gente consome aqui é resultado de importação de produtos. Aqui nessa mesa, por exemplo, eu posso sonhar com um dia em que tudo que está aqui nessa mesa vai ser produzido aqui no estado. Quer dizer, eu vou ter um café, vamos dizer, bem maranhense mesmo, com produtos maranhenses? Olha, aqui a gente tem frutas que já são produzidas aqui na ilha de São Luís em decorrência do programa de cadeias produtivas que o governador desenvolveu. Nós ainda temos aqui alguns produtos que vão demorar um pouco, por conta dessa dinâmica do mercado que foi estabelecida em âmbito nacional. Existe hoje grandes grupos que sobrepõem os pequenos, isso é natural. Isso é natural, é a lei de mercado. O que acontece, por exemplo, nessa questão do seminário que nós vamos tratar amanhã, nós vamos inclusive mostrar um case de como os pequenos podem combater os grandes empreendimentos. Já existem em outros estados grupos de compra, onde pequenos supermercados criam uma rede de compras. Como os consumidores fazem, né? Como os consumidores fazem, se juntam todos para fazer uma grande compra. Você mais ou vê menos as isso? redes de farmácia chegando a São Luís. Se as pequenas farmácias não se unirem numa rede de compra, vai ficar difícil essas pequenas farmácias sobreviverem. Da mesma forma, os pequenos supermercados e os pequenos atacados. Eles têm que buscar uma alternativa. E essa alternativa existe, a gente vai mostrar isso amanhã no seminário, através de um case do Rio Grande do Norte, onde pequenos comerciantes que eram, vamos dizer assim, assustados, ameaçados pelas grandes redes, se uniram e hoje têm praticamente o mesmo poder de compra e de barganha que têm os grandes grupos. Mas isso não é uma coisa que o governo possa interferir muito diretamente, isso é uma, vamos dizer, é uma iniciativa dos próprios empresários, é isso, né? De fazer a coisa dar certo e buscar alternativas para fazer dar certo. Nós temos um papel de mostrar caminhos e contribuir com esses caminhos. Isso. Mas a grande força está na mão da classe empreendedora. O que a gente não pode aqui é continuar assistindo o que a gente reclamou tanto no passado. E por parte de alguns políticos.
Eu acho que eu fui deputado federal, o governador Flávio Dino foi deputado federal. Nós nunca atacamos a iniciativa privada, nós nunca atacamos qualquer que seja empresa. Nós nunca atacamos a economia do estado do Maranhão. Os nossos embates, eles se davam no âmbito da política. Agora, a política está indo bem, o governo é um governo sério, o governo não tem escândalo, querem destruir o Maranhão. Alguns da oposição querem destruir o Maranhão, independente de qualquer coisa, eles não enxergam empregos que estão sendo gerados para atacar o governador Flávio Dino. O que a gente tem que fazer é separar esses dois momentos para que a gente possa restabelecer, reconstruir o Estado e avançar com a economia. Com toda certeza. Esse encontro de hoje, que já foi realizado em outros setores, ele tem novas propostas, vai acontecer com outros segmentos também? Olha, nós fizemos energia, petróleo e gás, fizemos agronegócio, fizemos mercado interno. Nós temos uma discussão a fazer sobre a utilização de alguns prédios aqui dentro da ilha de São Luís, que estão praticamente abandonados, enquanto a população está indo para cidades aqui ou bairros periféricos dentro de São Luís. Tem muitos outros seminários a acontecer ainda esse ano e dentro do governo Flávio Dino, porque a gente entende que essa é uma forma democrática de se construir um governo, ouvindo as pessoas, dialogando com as pessoas, colhendo ideias. Ninguém aqui, nem eu, nem o governador, temos o dom de saber tudo. Muito pelo contrário, a gente constrói o tudo, mas para construir a gente precisa da participação de todos. Pois é, e essa participação é feita assim, nesses encontros, nesses diálogos, um oferece oportunidade, o outro diz como pode aproveitar essa oportunidade, daí aparece um crescimento que todo mundo do Estado está esperando, é isso que a gente quer dizer. Secretária Simplícia Araújo, que é de Estadual Indústria, Comércio e Energia, que eu esqueci no começo, mas e energia também. Muito obrigada pela sua participação, bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Venha sempre, a casa é nossa. Muito obrigado. Bom dia para você também. Me engasguei, desculpa. Bom dia para você também, que sabe que tudo isso aqui fica à sua disposição. É só acessar o nosso site, o al.ma.leg.br/tv, que vai estar lá tudo pronto para você. As que você já viu, você pode rever. As que você não viu, veja. E nas nossas páginas sociais também está lá nosso conteúdo todo para você. Mas todos os dias, 8h30, eu estou esperando você aqui, com notícias, com entrevistas, com informações para tornar o seu dia muito produtivo, muito bom. Tchau.